Falando sobre os recursos naturais, aí na página 111, o território americano é rico em recursos naturais que são explorados de várias maneiras, né? A formação geológica do continente propicia a exploração de recursos minerais. A presença de 2 oceanos que banham as costas leste e oeste do continente favorece a atividade pesqueira. A extensa rede hidrográfica facilita a obtenção de energia hidrelétrica. E os diversos tipos de clima e solos e as variadas formas de relevo contribuem para a prática agropecuária. Ou seja, então, a variedade geológica apontada aí, seja do solo, no caso, a exploração dos recursos minerais, né, seja o ouro, petróleo, ferro, que atendem aos interesses da indústria, atividades pesqueiras, já que o continente ele é banhado por 2 oceanos, né? Que favorece a atividade pesqueira, a extensa rede hidrográfica, né? Diversos rios espalhados pelo continente favorece, por exemplo, não só no transporte, mas também na geração de energia elétrica. E os climas e os solos diferenciados, né? E as formas de relevo também favorecem para a prática da agricultura, principalmente nas regiões de planície, certo? Aí a biodiversidade, as formações vegetais da América também é aproveitada pelas indústrias para a produção de medicamentos e cosméticos e outros produtos, certo? As jazidas minerais e combustíveis fósseis exploradas na América encontram-se espalhadas pelo continente uma área costeira com importantes zonas pesqueiras, ou seja, existe também as jazidas minerais próximas ao litoral, né? Principalmente a extração de combustíveis, né? Os derivados do petróleo, né? Associada à questão da pescaria. Por exemplo, aí destaca aqui na América Anglo-Saxônica a presença de jazidas, principalmente de petróleo, carvão, ferro, urânio e gás natural, associada à disponibilidade de capitais, possibilitou o desenvolvimento de uma grande e diversificada quantidade de indústrias, certo? Então, esses fatores naturais aí que possibilitam a geração de energia e abastece a indústria de base, né? Em alguns países, nos países, no caso, os Estados Unidos e o Canadá, né? Eles aproveitaram bem e, associado aos capitais que foram gerados, né? Ampliou e diversificou o seu setor industrial, certo? Os Estados Unidos e o Canadá empregam modernas técnicas para a extração de minérios. Nesses países, as leis ambientais controlam a produção das empresas por meio de fiscalizações rigorosas e a aplicação de multas aos infratores de leis ambientais. Então, apesar de ter investido na modernização da extração mineral, mas as legislações ambientais, né, ela regula a produção na extração de minérios para evitar problemas com o meio ambiente, certo? Inclusive aqueles que desrespeitarem as leis acabam sendo punidos, né, pagando multas ou até prisões. Aí qual é a alternativa que eles utilizam? É expandir as suas empresas, né, transnacionais. Para ampliar seus lucros, eles vão expandir para outros territórios na América Latina. Qual é o objetivo? Ampliar os lucros, já que nesses territórios, nesses países, eles encontram mão de obra barata, certo? Os trabalhadores ganham bem menos comparando nos seus respectivos países. As leis trabalhistas e as leis ambientais são bem mais tranquilas, ou mais brandas, ou praticamente não tem lei alguma, o que favorece que eles possam explorar o meio ambiente e degradar sem ter nenhuma consequência disso, certo? E ainda as condições de trabalho dos trabalhadores é condição precária, certo, pessoal? E os direitos trabalhistas, em boa parte dos casos, não são respeitados, né? Os trabalhadores trabalham para garantir a sobrevivência e os seus benefícios, seus direitos não são respeitados. E, consequentemente, em nome do lucro, certo? A economia de muitos países latino-americanos, certo? Como a Bolívia, Jamaica, Equador e Venezuela, depende da extração e exportação de minérios. No entanto, apesar de possuir muitas jazidas em seu território, a maior parte desses países não tem tecnologia de pesquisa para pesquisa, extração e beneficiamento, de modo que seus recursos minerais são extraídos por empresas transnacionais. Ou seja,
Esses países, eles têm grandes jazidas, têm um recurso natural ou mineral valiosíssimo, entretanto eles não têm o poder de capital para eles mesmos produzirem ou investir na produção de mineração. Aí o que acontece? Esses países favorecem a entrada das empresas transnacionais, principalmente de origem estadunidense ou canadense, ou de países europeus, ou japoneses, ou de outros territórios que têm o poder de capital de investimento que eles não possuem para a extração dos minérios no território nesses países latino-americanos, que dependem de certa forma da extração mineral ou da importação desses produtos minerais para a geração da sua economia. Aí nós estamos vendo aqui a área de Poços Abertos, uma mina de cobre na Cordilheira dos Andes, lá no Chile, que é outro país também que se destaca na extração mineral. Na página 113, nós iremos falar sobre a agropecuária, que em todo o continente também ela é bem diversificada, a sua produção. Na região da América Anglo-Saxônica, os Estados Unidos e o Canadá, a agricultura é mais bem desenvolvida do mundo, certo? Empregando técnicas modernas, como o uso de sementes selecionadas, o uso intensivo de fertilizantes, investimento na questão dos fertilizantes, na questão dos solos, agrotóxicos para conter as pragas, e outros mecanismos agrícolas que favorecem com que esses países tenham um alto poder de tecnologia para favorecer na produção agrícola ou no agronegócio. O alto grau de mecanização contribui para reduzir o número de trabalhadores rurais, mas favorece a produtividade, como acontece nos chamados belts ou cinturões agrícolas nos Estados Unidos. Bom, lá nos Estados Unidos, por exemplo, pessoal, eles investiram pesadamente no setor tecnológico, modernizou a agricultura, que consequentemente gerou desemprego no campo. Mas em contrapartida, como eles destacam aí os belts, que em inglês significa cinturões, são grandes produtores agrícolas dos Estados Unidos, certo? Que garante também, de certa forma, abastecimento interno e até externo da produção agrícola. Ele destaca aqui dois grandes cinturões dentro do território estadunidense, que é o cinturão do trigo, o cinturão do milho. E também, além desses dois, então eu destaco aqui um terceiro, que é o cinturão do algodão, o que eles chamam aqui de Cotton Belt. Então houve investimento em alguns territórios, principalmente na produção de trigo, soja, cevada, certo? Voltada para o mercado interno, certo? E associado a investimento tecnológico. Aí nós temos aqui no mapa, que vocês podem acompanhar, os cinturões, Por exemplo, na cor marrom, ou quase laranja escuro, na parte mais do central norte, essa parte aqui, central norte, aqui é o cinturão do trigo. Essa parte azul aqui que vem do nordeste até a parte central aqui é o cinturão do milho. Essa cor rosa aqui que vem do sudeste até o sul, dos Estados Unidos, é o cinturão do algodão. Temos que destacar aqui a questão da pecuária extensiva, certo? Essa parte aqui. Nós temos aqui a agricultura irrigada aqui na Califórnia, que tem uma parte aqui que é de deserto, certo? E em alguns pontos aqui, como aqui no sul, na Flórida, por exemplo, aqui, é a produção de produtos tropicais, semelhante ao que é produzido aqui no Brasil, certo? No mapa nós temos aqui o setor primário ligado à questão agropecuária, aqui no restante da América Latina, certo? Se vocês podem observar aí no mapa, certo? Por exemplo,
Nós temos aqui alguns territórios, né, que é a pecuária primitiva de subsistência, tem a pecuária extensiva, a criação do gado de corte, aqui nós podemos ver aqui na América do Sul, né, e na América Central. Aqui na parte azul claro que é a agricultura primitiva, né, tradicional, ou seja, não tem grandes mecanismos tecnológicos para investir na agricultura, certo? Temos aqui na parte amarela ou quase laranja o cultivo de produtos de origem tropical, como o fumo, o cacau, o próprio algodão, a cana-de-açúcar. Aí temos aqui a criação de gado também, certo? A horticultura, né? Produção de legumes e frutas, certo? Entre outras produções ligadas ao setor agropecuário dentro do continente americano, sobretudo na América Latina.